Vamos lá, galera. Hoje a gente vai ver os sais minerais. Bom, os sais minerais eles sempre são de origem exógena. O que significa dizer que um sal mineral ele é de origem exógena? Significa dizer que nós não conseguimos produzir esses sais e necessariamente nós precisamos ingerir ou absorver esses sais minerais do meio externo. Como que a gente ingere ou absorve esses sais minerais do meio externo? A gente absorve eles através da nossa alimentação, nos alimentando de alimentos que são ricos em determinados sais minerais. Ou então também a gente pode ingerir esses sais minerais de forma sintética, que é o caso de alguns remédios quando nós tomamos para aumentar a concentração desses sais minerais no nosso organismo. Esses sais minerais eles podem ser encontrados dissolvidos no plasma sanguíneo ou dentro do citoplasma, que é o caso do sódio e do potássio. É um exemplo de sal mineral que fica dissolvido no plasma sanguíneo e no citoplasma. Eles podem ser encontrados também de maneira mineralizada, que é o exemplo do cálcio no nosso osso, no nosso dente, e conjugado ou associado a outras moléculas, a alguma molécula orgânica. Exemplo, o ferro. O ferro é um sal mineral que vai compor a hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases. Vamos falar agora das funções dos sais minerais. Regulação osmótica. Os sais minerais eles vão fazer o controle hídrico, a quantidade de água que vai entrar e sair dentro da célula. Ativação enzimática. Muitos sais minerais vão ter função de cofator enzimático, ou seja, eles vão ativar uma determinada enzima a exercer a sua determinada função. Equilíbrio ácido-base. Os sais minerais eles também vão atuar para manter o pH neutro da célula. E estrutural. Alguns sais minerais eles vão ter função estrutural. O exemplo, o cálcio vai fazer parte dos ossos, né, fazendo parte da estrutura, conferindo rigidez a esses ossos. Vamos lá, gente. O ferro. O ferro ele faz parte da composição da hemoglobina, ou seja, ele compõe a hemoglobina. A hemoglobina ela está presente aonde? Nas hemácias. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos eles são responsáveis por transportar gases dentro do nosso organismo. Que gases são esses, Pablo? O oxigênio, a hemoglobina, né? As hemácias, elas distribuem o oxigênio pelo nosso organismo e recolhem o gás carbônico das células, né? Se ocorre a diminuição desse ferro no nosso organismo, automaticamente a hemoglobina ela é afetada. Sem hemoglobina nas hemácias, sem transporte de oxigênio. Se não ocorre o transporte de oxigênio dentro do nosso organismo, um processo ele vai ser afetado. Que processo que é afetado pela ausência de oxigênio no nosso organismo? A respiração celular. Se a respiração celular ela é afetada e a função dela é nos dar energia, fornecer energia para o nosso organismo, se ocorre a redução, a respiração é afetada, logo eu vou ter menos energia. Se eu tenho menos energia, eu fico o quê? Cansado, na verdade, com sono, sonolento. Isso vai causar uma doença chamada de anemia. Nós temos vários tipos de anemia no nosso organismo. Existem vários tipos de anemia. Existem anemias que são genéticas, mas a anemia causada pela carência ou redução da concentração de ferro é chamada de anemia ferro
priva. Vamos lá, gente. Vamos falar agora do cálcio. O cálcio ele é responsável pela ossificação do osso, ou seja, aí ele vai estar desenvolvendo uma função estrutural. Ele faz parte dos nossos ossos, dos nossos dentes, causando rigidez e dureza. É responsável também pela contração muscular. Ou seja, o cálcio dentro do músculo ele vai fazer a ligação, ele é responsável por ligar a actina e a miosina, que são duas proteínas responsáveis pela contração muscular. Sem cálcio no músculo, sem contração muscular. E ele também vai ter a função de coagulação sanguínea. O cálcio ele vai ser responsável também pela coagulação do sangue. Vamos lá, vamos falar do iodo agora. O iodo ele vai fazer parte da composição dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4, que são hormônios responsáveis por controlar o nosso metabolismo. Triiodotironina, tetraiodotironina. Se ocorre a redução desse iodo no nosso organismo, faz com que ocorra o aumento da glândula tireoide. Esse aumento da glândula tireoide é chamado de bócio. Esse bócio, esse aumento da glândula tireoide, que é ocasionado pela redução de iodo, uma das causas pode ser a diminuição da concentração de iodo no nosso organismo. Tudo bem? Se ocorre essa redução de iodo no nosso organismo, ele automaticamente, o nosso metabolismo ele está afetado. Se não tem iodo, a produção de hormônio do T3 e T4 fica deficiente. Automaticamente a gente tem uma queda no nosso metabolismo. Bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio. Vamos ver agora. Esses sais minerais, eles são responsáveis pelo equilíbrio hídrico dentro da célula, ou seja, a quantidade de água que entra e sai dentro da célula. Existe também um transporte que a célula faz, que é chamado de bomba sódio-potássio. Recebe esse nome porque esse transporte é um transporte ativo, ou seja, a célula precisa gastar energia, gastar ATP para realizar esse transporte. Ou seja, a célula ela vai jogar o sódio para fora da célula e o potássio para dentro da célula, equilibrando assim a quantidade de solutos dentro da célula. Eles também vão ser responsáveis pela propagação do impulso nervoso. E um detalhe, o sódio ele é o principal sal que causa a hipertensão. Por quê? O sódio ele tem a propriedade de absorver água, de retirar água dos músculos. Se em grande quantidade, retirando essa água faz com que o nosso volume hídrico do nosso organismo aumente. Aumentando, automaticamente aumenta também a pressão arterial, causando o que a gente chama de hipertensão.